Muito bem, graça e paz. Vamos fazer esse pequeno estudo aqui sobre o batismo. Você que vai se batizar nas águas, né? Decidiu na sua vida, entregou sua vida a Jesus, então precisa ser batizado nas águas. A primeira pergunta que a gente pode fazer, que você pode fazer, é a seguinte: o que é o batismo? O batismo não é invenção do Novo Testamento, pois já era praticado há muitos e muitos séculos, ou seja, os sacerdotes, por um momento, eles se tornavam impuros. Então, eles teriam que se banhar nas miquivês. Eram umas banheiras preparadas que eles se banhavam antes de realizar os serviços sacerdotais, tá certo? Era uma purificação simbólica antes da realização, né, do serviço sacerdotal. Se você quiser ver, você pode ver isso aqui lá em Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 10 e no versículo 11, tá? Outra coisa, o batismo nas águas é uma ação externa baseada em uma realidade inferior, ou seja, o batismo nas águas não salva, é só uma comprovação, um teste, um depoimento que você está dando diante das pessoas, que você agora está fazendo a decisão na sua vida, entregou sua vida a Jesus, está testificando através do batismo nas águas que agora você vai viver uma nova vida, vai viver uma nova criatura, não vai mais viver aquela vida, né, do passado. Você agora vai viver uma vida agora totalmente, né, pautada na palavra de Deus, né, no Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Ou seja, é um testemunho, né, de que você agora é um participante, que você é um participante da igreja e que você confiou em Jesus, Yeshua confiou em Jesus e acredita piamente que Ele é o Messias, o Mashiach, né, o Salvador, né, o Salvador de todos os pecadores. E você está fazendo essa decisão agora, né? Está se identificando e está fazendo agora a sua decisão por Jesus Cristo, né? O próprio Jesus, ele foi batizado lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 15. Vamos abrir aqui, vamos ler Mateus 3:15. Diz assim, ó. Diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Né? O João, quando viu Jesus pedindo para ser batizado, ele disse: olha, tu vens a mim, você que devia me batizar e eu vou ter que te batizar? E Jesus disse: deixa, porém, agora, João, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus se batizou nas águas, imagine eu e você, né? Então pronto, convém cumprir toda a justiça. Então o João, nesse momento, ele concordou e aí batizou o Senhor Jesus, né? Como eu já disse para você anteriormente, o batismo nas águas, ele não salva. Não salva. Não vai pensar que porque eu estou batizado nas águas, eu tenho a garantia da minha salvação. Não tem, viu, amados? Não tem. É somente uma declaração pública, né? Como eu já lhe falei. Um compromisso, você vai viver agora uma vida, né, compromissada na palavra, no Evangelho, na fidelidade da palavra. Você vai ser fiel, ter sua vida agora com fidelidade, compromisso com o Senhor, e abandonar toda aquela vida do passado, aquela vida de trevas, né? Você pode fazer uma outra pergunta: quem então mandou batizar? Nem Jesus mandou batizar. O batismo, quem mandou João batizar nas águas foi o próprio Deus, o Eterno. Não é uma invenção humana de forma nenhuma, não. Você vê isso lá em João capítulo 1, versículo 33. Vamos ver lá, João 1, 33. Deixa eu ver aqui. João 1:33 diz assim, olha, o próprio João falando, João Batista, ele diz assim: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
Aí João diz: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quer dizer, foi o próprio Deus que mandou, né? É uma obrigação, é uma determinação de Deus. Por isso que Jesus ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado, né? Tem que passar pelo batismo das águas, ok? Outra coisa que a gente precisa aprender, precisamos saber sobre o símbolo do batismo, né? Conforme o que está escrito lá em Romanos 6, do versículo 3 ao 7, deixa eu ver, Romanos 6, do versículo 3 ao 7, eu vou ler para você. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Batizados na morte de Jesus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus, glória a Deus. E diz assim: se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servir-vos mais o pecado. Não podemos mais servir o pecado, não ter mais prazer no pecado, porque agora a velha natureza foi sepultada juntamente nesse momento do batismo. Claro que é uma forma simbólica e você deve levar isso muito a sério, né? Uma forma simbólica, mas é a forma bíblica, né? O próprio Deus, uma ordenança de Deus, uma ordenança do próprio Senhor Jesus. E agora você vai ter que viver uma nova vida pautada, né? Andando, trilhando o caminho do Senhor, compromissado na palavra do nosso Deus, né? Ou seja, a morte da velha natureza morreu com Jesus, a velha natureza. Você não é mais aquela mesma pessoa, você agora é diferente, né? Outra coisa que a gente precisa conhecer, o batismo, ele vai lhe revelar, o batismo lhe revela. Jesus foi revelado no batismo nas águas, a Bíblia diz que o céu se abriu sobre ele, né? João viu essa revelação, o próprio João testificou, ele viu, esteve lá presente na hora quando ele viu esse sobrenatural de Deus, essa manifestação gloriosa, testificando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Jesus, ele sai aqui, saiu do anonimato, né? Porque antes do batismo nas águas, Jesus viveu no anonimato, ninguém o conhecia. Passaram a conhecer ele a partir daquele dia que ele foi batizado nas águas. A mesma coisa vai acontecer comigo, eu tenho que crer dessa mesma forma. Vivi no anonimato, ninguém me conhecia, mas agora a partir do batismo nas águas eu saí da intoca, né? Posso dizer assim, e agora eu fui revelado pelo Senhor, e agora estou sendo conhecido pelo eterno Deus, pelo nosso Deus, por Jesus, pelos anjos do Senhor, e fique sabendo pelas trevas também. Você passou agora a ser conhecido porque você foi revelado. A gente pode testificar isso aqui, vamos ver aqui na palavra, lá em João, capítulo 1, João 1, 33. Vamos lá. João 1, 33. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, João dizendo, eu não conhecia, quer dizer, não conhecia Jesus, mas o que me mandou batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha aí, então Jesus é que batiza com o Espírito Santo. O batismo nas águas é o batismo de João, né? E Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Aí ele diz assim, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus, né? O apóstolo Mateus, discípulo do Senhor Jesus, Mateus, ele mostra ainda mais
mais forte essa visão, esse momento que Jesus foi batizado, lá em Mateus capítulo 3, no versículo 16. Vou ler a partir do 13, para você entender melhor. Diz assim: então veio Jesus da Galiléia ao Jordão, estava no anonimato, né? Ele estava na Galiléia e veio ao Jordão, porque João estava batizando no Jordão, no Rio Jordão. Veio do Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava pedi-lo dizendo, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, versículo 15: deixa, João, por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus, olha bem, assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água e nesse instante o céu se abriu. Olha que maravilha, que bênção, né? O céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. Olha que bênção, que maravilha, que lindo, né? E uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem me agrado. Além da visão de João ter visto o Espírito descer em forma corpórea, em forma de pomba, João ainda ouviu a voz, ainda testificando, uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, quem me agrado. Ou seja, ele vai dizer mais tarde, a ele ouvir. Nós devemos ouvir a Jesus, ouvir somente a ele, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação. Então, amados, este é o momento da sua revelação. Você passou a ser revelado agora e agora vai se manifestar ao mundo, testificando que você realmente é uma nova criatura, foi batizado nas águas, é agora conhecido diante de Deus, diante dos anjos de Deus, diante do mundo, diante das trevas, e que você agora vai praticar as obras do Senhor, vai pregar o Evangelho. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então toda pessoa que crê em Jesus, ela deve ser batizada, receber o batismo das águas, tá certo? João batiza para o arrependimento, com o batismo nas águas, mas é Jesus quem vai te batizar com o Espírito Santo, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na paz.